Pronto, então salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você concurseiro e para você concurseira. E, sem sombra de dúvida, estão aí no processo de estudos para aprovação no concurso público da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Firmes, meus guerreiros, minhas guerreiras, meus caveiras. Espero que vocês estejam muito bem. Como eu sempre digo no início dos vídeos, aqui quem fala sempre é o Jardel. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à disciplina muito importante aí do nosso edital, que é Direito Administrativo. Dessa vez nós veremos o tema regime jurídico e princípios, tá? Não sou nutricionista, não falaremos sobre regime nutricional, mas sim regime jurídico da administração pública. Deixa eu espelhar, eu sempre também digo, sem mais delongas, bora espelhar o conteúdo aí para vocês, beleza, gente? Então, como é que a gente vai estruturar o nosso papo? O nosso papo ele vai ser estruturado da seguinte forma: regime jurídico administrativo. Então, o tópico 1, nós vamos entender qual é o conceito, a definição de regime jurídico e veremos os princípios explícitos contidos na Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, veremos os 5 princípios aí. Só que no tópico 7, eu acrescentei um princípio implícito da administração pública, tá? E ao longo da aula eu vou explicar o que são os princípios explícitos e implícitos, mas um que eu percebi que a banca CESP gosta de cobrar, principalmente voltado para carreiras militares, é o princípio da autotutela. Então, eu fiz uma menção a ele, também destaquei um tópico só para ele, para a gente conversar sobre ele. Beleza? Mas, Jardel, então o que é regime administrativo, meu caro? Vejam só. Dirley da Cunha Júnior, que é um doutrinador, ele diz que o regime jurídico administrativo ele é um conjunto de normas jurídicas que regem os sujeitos da administração pública e as funções administrativas. Mas não só isso. O regime jurídico, ainda também para Dirley, é o regime ao qual se encontra submetida a administração pública. Ou seja, ele é o conjunto de princípios constitucionais que governam toda a atuação dos agentes públicos no desempenho das funções administrativas. Jardel, traduz, não entendi muito. Vejam só, traduzindo de forma tranquila, o professor Dirley da Cunha, e a ideia contida aí no regime jurídico administrativo é o seguinte: a administração pública, o direito administrativo, ele é um ramo do direito, tá? Então, ele é um ramo, uma divisão do direito. E essa divisão, ela possui um conjunto de normas, ou seja, ela possui um conjunto de regramentos que precisam reger as pessoas que compõem a administração pública. Então, quando vocês pensarem na administração pública, imaginem que ali há regras que regem essa galera. Então, vamos colocar isso na prática. Imagine aí que os servidores públicos, e vamos pensar a nível de município, por exemplo, o município onde você reside, imagine que o prefeito e os outros servidores que compõem a administração pública, eles estão inseridos em um regime jurídico próprio administrativo da administração, que possui regramento próprio, regramento norteador. E esse regramento é próprio e norteador porque eles estão trabalhando com a coisa pública. Então, percebam, a administração pública vai trabalhar com a coisa pública. Então, a coisa pública, ela precisa ser trabalhada a partir de regramento próprio. Inclusive, nesse regramento próprio, na verdade, estão incluídos os princípios. Princípios, vocês verão, serão mandamentos
Ou seja, eles mandarão recado para as pessoas que estarão aí à frente da coisa pública. Beleza, gente? Então, já fazendo esse contexto, traduzindo esse contexto dado pelo Dirley, nós teremos, e para você gravar isso, quando você pensar em regime jurídico administrativo, pense, administração pública, o direito administrativo ele é regido por um conjunto de normas próprias aí, que vão reger as funções administrativas também. Mas não só isso, também há princípios constitucionais, tá, que governam toda a atuação dos agentes públicos. Então, e essa atuação deverá ser pautada por esses princípios e essas normas jurídicas para quê? Para o trato da coisa pública. Beleza? Antes de falar sobre o LIMP, são os 5 princípios expressos da Constituição, eu preciso trabalhar com vocês 2 grandes princípios que vão reger toda a atuação da administração pública. Então, quando vocês pensarem na administração pública, regime jurídico, e eu acabei de dizer para vocês que é o conjunto de normas que regem a coisa pública, vocês lembrarão que reger a coisa pública, a administração pública, ela tem como base, e aí eu trago a analogia, quando vocês vão construir. Quando você vai construir um prédio, beleza, gente? Você não constrói de cima, constrói primeiro da base. Então você faz o alicerce, faz toda a base. Uma casa é do mesmo jeito. Se vocês lembrarem da administração pública, lembrem que na base, ali no alicerce, tem 2 princípios que são fundamentais. E nisso esses 2 princípios, esses 2 enormes princípios, vocês verão em toda a atuação da administração pública. E Jardel, qual é o primeiro princípio, então? Qual é o primeiro grande princípio aí que vai reger a administração pública? O primeiro deles é o princípio da supremacia do interesse público. Esse princípio ele exalta a superioridade do coletivo em detrimento do interesse particular. Então, a administração ela tem uma posição privilegiada, gente, de supremacia. E por muitas vezes poderá adotar medidas, atos administrativos que se manifesta a sobreposição do coletivo em face do privado. É só vocês perceberem que quando a gente fala de administração pública, a gente está trabalhando com nós, beleza? Estamos trabalhando com nós, somos o coletivo, tá? É o nós em detrimento do particular. Então, lembra, quando vocês pensarem em supremacia do interesse público, lembrem-se que a administração pública ela trabalha com o nós. O nós, o coletivo, ele é importante. É nós versus o particular. Então, de novo, repete. Nós versus particular. Nós versus particular. Então, é nós, galera. Somos nós que importamos para a administração. A administração trabalha para nós. A administração trabalha para o coletivo. Beleza? Então, a ideia do princípio da supremacia do interesse público é justamente esse. Beleza? Jardel, você pode me dar um exemplo de como esse princípio se manifesta? Como esse princípio ele se manifesta aí ao longo dos temas de direito administrativo? Posso. O poder de polícia, por exemplo, é uma materialização aí da supremacia do interesse público. De que forma? Imaginem que Joãozinho ele é comerciante, tem aí uma lanchonete, só que a lanchonete dele infringe várias normas sanitárias, várias normas de saúde pública. Então, a vigilância sanitária do município vai lá e vai fechar a lanchonete do Joãozinho. Beleza. A atuação da vigilância sanitária para fechar a lanchonete do Joãozinho é a atuação da administração pública. E aqui você vê claramente
que nós temos a supremacia do interesse público versus o particular. Ou seja, o município está resguardando a saúde pública, a saúde coletiva, em detrimento da atuação do cara, do Joãozinho, que é um particular. Beleza? Então, essa é a ideia do princípio geral da supremacia do interesse público. No entanto, essa supremacia deve respeitar os direitos fundamentais. Então, por mais que a administração pública ela atue aí com supremacia, ou seja, numa posição privilegiada, ela tem que respeitar os direitos fundamentais de quem? De nós que somos os administrados. Beleza? O próximo grande princípio é o princípio da indisponibilidade do interesse público. E ele quer dizer o seguinte, gente. O interesse público ele é classificado como coletivo e ele não se encontra à disposição de quem quer que seja. Ou seja, nem o cara está lá à frente da administração pública, nem o agente político, prefeito, governador e presidente. A administração pública não pertence a eles. A administração pública pertence ao coletivo, beleza? O interesse público, o interesse de todos nós. Então, essas pessoas, esses agentes políticos que estão à frente aí da administração pública, eles não podem, portanto, se apropriar da administração pública. Eles não podem se apropriar aí do interesse público. Vocês verão que esses dois princípios, eles irão se nortear ao longo aí de todos os temas de direito administrativo. Então, lembrem desses dois princípios. Recapitulando, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Beleza? E aqui vocês já vão começar a ver um princípio que ele materializa muito a indisponibilidade. Mas antes, vejam só aí o famoso LIMP, né? A Constituição, lá no artigo 37, ela dispõe que a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, ela deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5. Esses são os considerados princípios explícitos. Gente, esses são os princípios explícitos. Explícito significa que está no texto constitucional. Beleza? Cuidado, porque há princípios implícitos na Constituição que também são importantes. O princípio da autotutela tópico 7 da nossa conversa aqui, é um princípio implícito, porque ele não está no texto constitucional. Mas, Jardel, é importante saber aí, só esses princípios é importante saber? Só. Principalmente porque somente os princípios foi cobrado em uma questão da banca CESP aí, Polícia Militar do Estado de Alagoas, lá em 2017. Olha o que dizia a questão. A atuação da administração pública deve observar os princípios da legalidade, beleza? Impessoalidade, beleza? Moralidade, beleza? Publicidade, beleza? E da eficiência. Então, são esses 5. Comumente chamados aí, o mnemônico um dos mnemônicos também mais conhecidos aí dos concursos, o famoso LIMP. Beleza, galera? Então, estou respondendo também essa questão. A alternativa está correta. São os 5 princípios aí: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No próximo bloco, nós vamos começar aí a ver já especificamente os princípios da administração pública. Beleza, gente? Então, espero vocês aí no próximo bloco e bons estudos. Até mais.